Olá, muito boa tarde. Neste dia, como é habitual, centramos a nossa atenção na proposta litúrgica do próximo domingo e nos textos bíblicos que a integram. E contamos para tal com o auxílio, desta vez, de Frei José Nunes, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa, e também do Padre Marcelino Ferreira, da Arquidiocese de Braga, que coordena a iniciativa Laboratório da Fé. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais aqui na companhia do programa Eclésia. Padre Marcelino, obrigado por estar connosco também. Sei que tem uma iniciativa original e particular de estar na pastoral, não é? Através daquilo a que chamaram o Laboratório da Fé, uma presença de igreja também utilizando estas plataformas novas da informação, das redes sociais, da internet. Como é que surgiu, ao fim e ao cabo, também esta ideia, esta forma de estar, de ser igreja nestas redes, e o que é em concreto este Laboratório da Fé? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. O Laboratório da Fé surge como uma resposta ao Ano da Fé, em 2012. O Papa Bento XVI lança a iniciativa do Ano da Fé e nós, no Arciprestado de Braga, propusemos-nos refletir sobre o credo, sobre a nossa fé. E nesse contexto surgiu essa possibilidade de termos um espaço na internet em que propunhamos a reflexão sobre o credo. E assim nasceu o Laboratório da Fé, que já andava comigo desde o ano 2000, quando o Papa João Paulo II, na vigília da Jornada Mundial da Juventude em Roma, lançou esse desafio aos jovens e usou essa expressão, que nós vivemos a dúvida dentro de nós, e ele chamou-lhe um Laboratório da Fé. A ideia é descomplicar, não é? É traduzir... É não ter medo da dúvida. Não ter medo da dúvida e dialogar a partir da dúvida na procura. E abrir um canal muito direto de comunicação com as pessoas? Na primeira fase foi basicamente um lugar, um repositório de reflexão. Começou com o credo, depois passou pelos sacramentos, pela doutrina social da Igreja. Porque a nossa Diocese também estava a viver 5 anos dedicados ao tema da fé. Entretanto, passámos ao tema da esperança e houve aqui um pequeno impasse sobre a continuidade a dar. Pelo caminho, o Frei Lopes Morgado desafiou-me a colaborar com a revista bíblica, produzindo um pequeno conteúdo dominical a partir das leituras, mas com uma lógica que ele encontrou no Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, na Alegria do Evangelho. Uma ideia, um sentimento e uma imagem. E eu aceitei e fomos produzindo estes conteúdos que agora deram origem a vídeo. Quando está num altar, o sacerdote tem a noção das pessoas que tem pela frente. Quando está neste canal de comunicação, através das plataformas digitais, não se percebe bem onde se está a chegar. Sabemos que chegamos longe, mas não temos a cara dos interlocutores à frente. Como é que tem sido também o feedback, a resposta desta experiência de evangelização, ao fim e ao cabo? Sim, muito positivo. Nós iniciamos a parte desta comunicação através do vídeo em maio, junho, estamos muito recentes, com o primeiro vídeo que lançámos sobre a liturgia foi no dia da Ascensão, a propósito também das comunicações sociais. E por isso ainda estamos a iniciar. Mas o acolhimento tem sido bastante positivo. A nossa perspectiva é chegarmos aos jovens, mas esse é o projeto mais alargado do Laboratório da Fé. Deixa-me só fazer uma pergunta. Porque eu estou maravilhado com isto e estou mesmo curioso. E há algum eco, quer dizer, alguma interação? Nas redes sociais há. Pois. A página propriamente é o rosto. A página na internet acaba por ser o rosto, o lugar de passagem. Mas nas redes sociais existe... Eu até pergunto isto porque há bocado estava a dizer, o que nos guiou desde o início era a questão da dúvida, a dúvida da fé. Quer dizer, há mesmo essa... Sim, nós estamos a provocar também. Ótimo. Porque há aquele receio, não é? Pois. Conhecemos aquele receio e então nas questões da fé também ainda o receio se torna um pouco maior. Mas nós queremos ser provocadores desse diálogo e dessa escuta. O endereço?
www.laboratoriodafé.pt. Muito bem, assim. Já vou ver isso. Exatamente. Muito bem, mas este é o 12º domingo do tempo comum. Frei José Nunes, há assim um enquadramento geral que nos centre nesta proposta de liturgia para este 12º domingo do tempo comum. Desde logo o Evangelho, já lá iremos, mas que em que Jesus anda a tentar saber o que é que as pessoas pensam dele, não é? Sim, quer dizer, enquadramento já assim, talvez haja aqui uma temática, talvez resumisse desta maneira. O que é o ADN do cristianismo? Quer dizer, quem é que é realmente Jesus? E o que é ser igreja e ser cristão? O ADN do ser cristão acho que está presente aqui nestas leituras. Está no Evangelho. Afinal, quem é que é Jesus? Está muito na segunda leitura. Afinal, o que é ser cristão? O que é ser igreja? Como é que é isso? Eu acho que... Mas já lá iremos, não é? Mas o melhor pórtico de entrada é mesmo escutar o Evangelho claro. E vamos então acompanhar a sua leitura através das palavras, da voz de Luís Miguel Sintra. Um dia Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Frei José Nunes, realmente há aqui quase um inquérito, uma sondagem, não é? para perceber qual era a noção que as pessoas, que aquelas multidões tinham acerca de Jesus. Mas também há uma realidade muito maior que Jesus Exatamente. As pessoas, por um lado, eu acho que é exatamente isso, que por um lado toda a gente dava respostas elogiosas, praticamente, Sim. não é? O que aqui está? Claro, havia muita gente que queria mal a Jesus e acabaram por matá-lo. Mas quero dizer, aqui, quem diz os homens que eu sou? São respostas elogiosas. João Batista, Elias, um dos profetas. Bom, portanto, por um lado, Jesus bem visto. Por outro lado, um engano ainda das pessoas, e em particular dos seus discípulos. Jesus realmente é alguém grande, vai ser o Messias, vai ser o nosso chefe. E Jesus diz: bom, sim senhor, muito bem, mas o Messias não é esse quem vocês estão à espera. O Messias vai ser rejeitado, o Filho do Homem tem que sofrer muito. Portanto, há um grande elogio a Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus ia reconhecê-lo como alguém muito importante, até de Messias, mas Jesus faz uma correção à ideia de Messias que eles tinham, não é? Quer dizer, o Filho do Homem não é para ser o rei do mundo, é para ser o grande servidor da humanidade. Não é? Claro. Enfim. E esta, Padre Marcelino, estas interpretações, ao fim e ao cabo, que aqui foram surgindo, a todos nós, de alguma forma, fazemos a nossa interpretação, a nossa ideia. Também nós achamos que Jesus é qualquer coisa, nem sempre encaixando perfeitamente naquilo que a parte final do Evangelho nos diz. É algo que já está escrito há muitas centenas de anos, mas nós ainda continuamos a achar que Jesus, por vezes, é coisas, tudo um pouco menos, muitas
vezes aquilo que ele nos propõe nesta parte final. Sim, nós continuamos a querer o Messias Exato. dos apóstolos. À nossa O medida, Messias não é? poderoso Também. e não o Pois, Messias claro. servo. A grande dificuldade da nossa fé é vivermos a fé a partir da fragilidade, a partir da dúvida, dessa inquietação. Porque nós normalmente vamos à fé como uma resposta e talvez a fé seja a pergunta, seja a dúvida e que nos leva ao serviço e não nos leva ao poder, à vitória que nós procuramos muitas vezes na fé ou neste Messias de Deus. E por isso nós também precisamos deste travão que Jesus coloca aos discípulos, porque é na linha do serviço que nós encontramos o Messias. Também nesta plataforma que é o Laboratório da Fé, lhe chegam por vezes interrogações neste sentido, a quem está do outro lado, com dificuldade de perceber realmente o que é a fé, que Jesus é este nos dias de hoje, Sim. na contingência da nossa vida. E é sempre aquela, primeiro, a dificuldade que é partilhar a sua própria experiência de fé. A pergunta, muitas vezes, é uma pergunta apenas de ponto de partida, ou como um desabafo em relação à Igreja, ou em relação aos padres, em relação ao ser Igreja, para depois poder chegar um pouco à fé. Há uma dificuldade natural neste diálogo em irmos ao essencial. Creio que talvez também era a dificuldade dos discípulos e por isso não nos devemos estar incomodados. Deixarmos-nos conduzir por Claro, Jesus, claro. que Ele neste caminho conduz-nos também à verdadeira resposta, se quisermos, nessa procura. Pois, eu noto um certo paralelismo entre aquela pergunta e as respostas de há 2000 anos e hoje. De um modo geral, hoje, podemos dizer que as pessoas também, quando se lhes pergunta sobre Jesus, a opinião basicamente é positiva. Quer dizer, olha, outro dia estive aqui também num programa, era outra coisa, mas com o Sheikh Munir e com um rabino, não é? Eles diziam coisas maravilhosas de Jesus, quer dizer, não diziam mal de Jesus. Se nós formos a um hindu, a um Gandhi ou a um Dalai Lama, dirão coisas lindíssimas de Jesus. Não é? Para nós, como diziam naquela altura, um profeta, Elias, João Batista, o Messias. Para nós, Jesus não é apenas uma grande figura da história da humanidade, quer dizer, nós não o elogiamos apenas por ter sido uma grande pessoa com grandes ideias. Não, para nós, ele é mesmo o Filho de Deus e a maneira divina de ser homem e mulher, quer dizer, é a maneira mais bela de viver. Portanto, é a nossa luz, é a bondade, a atenção ao outro, o querer um mundo fraterno. Quer dizer, passa por aí a nossa fé, a nossa adesão a Jesus, não é? Não é apenas um elogio de alguém extraordinário, que também foi, mas quer dizer, é mais que isso. É alguém que ainda vai sofrer muito, que ainda vai ser muito maltratado. Ele anuncia isto, não é? É uma parte com menos glamour, digamos assim. Exatamente. Mas faz parte deste ADN. Também o cristão também tem que estar preparado para ter esta capacidade de enfrentar e viver o sofrimento, configurando-o também com o significado que Jesus lhe dá. Exato, e nós constatamos isso ao longo da história. Hoje e ao longo de 2000 anos, ou mais de milhões de anos. Quem quer que seja, que à maneira de Jesus propõe um mundo novo, tem que romper muitas vezes com certos costumes instalados, com certos hábitos, com certas mentalidades, com certas leis. E isso causa perseguição, muitas vezes, causa perseguição, não é? Olha, e até, agora, a propósito de coisas que dizia aqui o Padre Marcelino, basta que um cristão também lança dúvida e viva a fé no questionamento permanente e não dizendo que tem respostas definitivas para tudo e para nada, só isso também já lhe causa engulhos, também já lhe vai causar alguma perseguição e sofrimento. Exato. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem, mas vamos avançar. A primeira leitura de Zacarias, profecia, fala-nos e antecipa-nos também. Há aí uma alusão estranha de alguém trespassado, há quase uma premonição daquilo que acontecerá depois, um dia mais tarde, com Jesus. Padre Marcelino, como é que descodifica, ao fim e ao cabo, esta profecia? É precisamente a explicação do que é ser Messias.
É um Messias que é servo, que liga também com o profeta Isaías, o servo de Deus, que no sofrimento manifesta também o seu amor por nós. E daí virá essa nascente, são belas as palavras do profeta, que jorrará uma nascente para nos lavar do pecado e da impureza. E aí, daí é o tal ADN que nos liga depois ao batismo, não é? O ADN de Jesus, que é o ADN do Messias servo, que passa para o ADN do discípulo, o discípulo missionário, que é também servo ao serviço, acolhendo esta salvação que vem pela nascente de água, que é a fonte da vida de Jesus. Nós fazemos essa ligação precisamente na proposta que nós temos para este domingo, na reflexão do Laboratório da Fé, é a partir desta expressão do profeta: jorrará uma nascente que nos vai lavar do pecado e da impureza. Nunca se fica no sofrimento. No cristianismo... Ora, aí é que está. Não, o sofrimento é para nós habitá-lo, porque ele faz parte da nossa vida, mas quando Jesus fala da cruz, não é para nós carregarmos uma cruz no sentido da dor, mas eu vejo-a no sentido do amor. É uma cruz que liberta, não é uma cruz que oprime. O renunciar-se a si mesmo é mergulhar no batismo, é abrir-se ao outro, é entrar dentro da lógica de Jesus. E a lógica de Jesus não é tomar a cruz para sofrer, é tomar a cruz por amar. Pois, eu também, 200% de acordo. Em relação é a minha maneira também de sentir, e eu acho que embora, quer dizer, eu reconheço, e o Padre Marcelino há de reconhecer, que há cristãos, muitos, por vezes, com um bocadinho de outra sensibilidade ou espiritualidade ou maneira de entender as coisas. Tudo bem. E é válida. É válido. É válida. Não Mas podemos ficar, digo eu, na perspectiva de que a cruz, na sua dor, nos vai salvar. Claro. Porque a dor só faz sentido se ela for amor que ama. Como a dor de uma mãe e de um pai, é uma dor vivida por amor. Se é uma dor vivida por flagelação ou autoflagelação, não liberta. Porque é egoísmo, é voltada para si. Tem que ser uma cruz aberta para os outros. Nunca podemos ficar na Sexta-feira Santa, não é? Pois, só salva se ela se abre aos outros. Mesmo a Sexta-feira Santa salva-nos abrindo aos outros. Exato, não é? percebendo o que vem depois. O Henrique há bocado também estava a falar naquela expressão de quase uma premonição, não é, que o profeta fazia do que viria a acontecer mais tarde. Os profetas não são adivinhos, nem são profecias para o futuro, os livros dos profetas. Mas falam da existência e da realidade que se vai repetindo realmente, quer dizer. E o que o profeta constata é que há muito enviado de Deus que é perseguido e é trespassado. Foi o que aconteceu também com Jesus. E, portanto, nessa medida nós cristãos podemos interpretar o texto olhando para Jesus. Mas é o que acontece sempre, em todas as épocas e circunstâncias. Quem quer praticar e ser testemunha da vontade de Deus é muitas vezes trespassado. Avançamos então, segunda leitura, este terceiro capítulo aos Gálatas, apresenta-nos então, lá está o batismo, o ADN, que nos reveste ao fim e ao cabo e nos dá uns poderes especiais e uma capacitação. Padre Marcelino, comece já por si, para realmente sermos um com Cristo. Lá está, aqui um processo de identificação e a fasquia, eu sei que é elevada, mas é essa mesma fasquia elevada que Deus nos propõe no batismo, não é? Sim, nós usamos aqui a expressão interior da Constituição, o ADN. São Paulo fala do exterior, do revestir-se de Cristo, não é? Como nós nos vestimos, São Paulo diz que a nossa identidade é vestirmos-nos de Cristo. Não é uma roupa que vestimos, mas é sermos Jesus Cristo hoje. E isso é que faz de nós batizados. Uma coisa é nós termos sido batizados, isso é um acontecimento, um momento que nos integra na comunidade. Outra coisa é nós sermos batizados. Eu sou batizado. E eu sou batizado é esta roupa que eu visto diariamente, que é uma opção que eu faço. Não é apenas um acontecimento do passado, mas é uma opção diária que o cristão é chamado a fazer. E se eu visto realmente uma roupa de algo, os outros têm que ter a percepção que eu realmente estou vestido dessa roupa, não é? Porque nós vamos a um casamento, não funciona. Exatamente. Vamos a uma festa e a roupa é identificada que é uma roupa diferente, é uma roupa de festa, e os outros olham para nós de uma forma diferente. Frei José Nunes, nós temos que ser sinal para os outros, portanto esta roupa é os meus gestos, é as minhas atitudes na vida concreta do dia em que estou a dar testemunho, não é? Sem dúvida. E é a nossa maneira de estar e viver. E eu, quando me referi à questão do ADN, é que aqui, o São Paulo,
diz realmente qual é a vontade de Deus em Cristo para os seres humanos. Em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem homem livre, nem homem nem mulher. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? É que toda a gente tenha a mesma dignidade. Que não haja diferenças de raça, de género, de condição social. Nós temos todos a mesma dignidade. Nós somos uma família. Isto é o ADN do cristianismo. Isto, naquele contexto histórico, era profundamente revolucionário. Não é? Deus, mas continua subversivo a ser. mesmo. Mas continua a ser. Eu vou dar um exemplo. Há coisa de um mês ou isso, o Papa Francisco convocou um encontro para Assis, em maio do próximo ano, ou março, já não sei, sobretudo para jovens, para reinventar uma nova economia para o mundo. Não é? Que não mate, não é? Uma economia que não mate, que não exclua. Isto é uma revolução. Isto é uma revolução, quer dizer, e isto é que é o ADN do cristianismo. É mostrar um mundo novo, uma humanidade nova, um projeto novo, onde toda a gente é digna, onde ninguém é excluído, onde não há mais fomes, onde não há mais guerras, onde há fraternidade, onde há solidariedade. Isto é que é o ADN do cristianismo. E eu, se calhar estou-me a alongar, mas muito rapidamente, eu, por exemplo, eu dou aulas nas faculdades todas da Universidade Católica, numa cadeira que se chama Cristianismo e Cultura. A maior parte, os alunos de Direito, de Comunicação Social, de Economia, de Gestão, quando se dão conta realmente do que é realmente isto, o cristianismo, eles ficam de boca aberta. Porque eles tinham a ideia de que o cristianismo era outra coisa. Isto é um potencial utópico, realmente. É a vontade de Deus no mundo. Muito bem, o nosso tempo não nos permite ir mais além, muito haveria para dizer, mas enfim, Padre Marcelino, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos continuar a acompanhar o Laboratório da Fé. Já hoje. Frei José Nunes, muito obrigado também. Não esqueça que mais logo ainda pode escutar a edição rádio do programa Eclésia, quando forem 22h45. Basta para isso sintonizar a Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.